Boa noite, doutor. Obrigado por ter atendido aqui a nosso pedido. Eu vi que você já trouxe até as próteses para a gente dar uma olhadinha e para a gente elucidar alguns mitos e algumas perguntas das nossas convidadas, das nossas telespectadoras que estão acompanhando atentamente aqui a nossa conversa. Boa noite. Isa, boa noite, parabéns pelo programa. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Marcelo, eu queria começar fazendo uma pergunta. Muita gente pergunta para a gente sobre essa questão da reconstrução da mama. Em quais casos, especificamente, elas são necessárias? Olha, eu acho que ela é necessária em todos, tá? Toda mulher que sofreu uma mastectomia, retirar a mama, seja ela parcialmente ou totalmente, se não tiver nenhuma contraindicação em termos de tratamento médico, ou seja, se isso não for atrapalhar o resto dos exames que ela precisa fazer, uma quimioterapia, uma radioterapia, ou seja qual for o tratamento que ela tiver que ser submetida, se não tiver uma contraindicação, o ideal é a gente fazer a reconstrução e imediatamente. Como é que funciona? Tira-se o câncer e no mesmo ato cirúrgico se inicia a reconstrução. No mesmo ato cirúrgico, quer dizer, não há necessidade de se dar um tempo para a pele acomodar, nada disso? Não, então a gente tem alguns tipos de reconstrução. Depende muito do que a mama vai ser retirado. Vamos supor que é um câncer mais no início, só vai tirar um pedaço da mama, tá? Então vai sobrar mama, não vai tirar 100% da mama. Você faz uma plástica, uma reacomodação daqueles tecidos mamários e já faz nesse primeiro momento uma plástica definitiva. Vamos supor que vai sair toda a mama, que ela tem um caso mais avançado, um tumor mais agressivo, que a gente precisa tirar toda essa mama. O que eu vou oferecer de tratamento para essa paciente? Eu vou fazer uma reconstrução já do volume da forma mamária. E aí eu tenho isso de duas formas. Ou com um tecido próprio da paciente, por exemplo, aquela gordurinha que sobra ali no abdômen, aquela parte mais baixa, nas mulheres que já tiveram filhos, de vez eu descartar aquela gordurinha, eu transplanto aquela gordurinha para a mama, para uma área que eu estou precisando de pele e volume. Se ela não tem, aí eu vou para esse outro tipo de material, que seriam os materiais, as próteses, os expansores. Esses são os tipos de reconstrução que nós temos, é isso? São os tipos, de uma forma geral, são os tipos que a gente tem. Quais seriam eles, para que a gente possa ilustrar um pouquinho para o telespectador? Vamos supor que, assim, um caso de uma paciente que tirou a mama, mas não tirou a mama completamente, ou seja, sobrou areola e sobrou um envelope de pele. Você só tirou a parte glandular. Então a gente precisa o quê? Restaurar volume, tá? Falta só o volume, que foi aquela mama que ela tirou. Eu posso colocar com a gordura do abdômen ou, por exemplo, eu posso colocar um implante. Eu já pego esse implante, já introduzo nessa paciente, ela já tem uma cobertura cutânea e já faz parte do seu tratamento. Se ela não tem pele suficiente, tá? Foi retirada uma quantidade muito grande de pele, foi tirado a areola, é um caso mais avançado. Ou seja, eu não tenho espaço para colocar um volume definitivo de prótese. Eu coloco um expansor. O que é um expansor? É como se fosse uma prótese vazia. Olha que legal. Por quê? Eu vou colocar essa prótese como se ela fosse vazia e ela vai funcionar como uma bexiguinha que eu vou inflando. Posso mostrar aqui para você? Por favor. Vamos supor que eu introduzo... Vou pôr mais para cá, sim. O câmera pode... Deixa eu ajudar aqui. Isso. O que eu tenho? Vamos supor que eu coloquei isso embaixo do corpo, embaixo da pele, embaixo da musculatura, vaziozinho assim. Isso daqui também fica incorporado dentro do corpo da paciente. Normalmente são menores, eu botei uma maior para ficar mais fácil da gente ver na câmera. Eu ambulatorialmente, o que é isso? Depois da cirurgia, uma vez por semana, eu vou enchendo essa bexiguinha de soro, ela vai distendendo, tá? E à medida que ela vai distendendo, tá vendo? Espera aí que eu seguro aqui para você. Então, à medida que ela vai inflando, que a gente vai inflando essa bexiguinha, a pele, o músculo, todos os tecidos dessa paciente que estão faltando, eles vão se expandindo. Enquanto isso, o que ela faz? Ela faz a radioterapia, ela faz a quimioterapia, ela complementa os exames que ela precisa fazer. Depois que ela complementou tudo, a gente está com a pele distendida, eu troco esse material por uma prótese definitiva. Quer dizer, ela ao mesmo tempo que você vai inflando ela vai fazendo o resto do tratamento. Ela vai fazendo o resto do tratamento, ela vai ampliando a pele e tudo mais. Ela vai ampliando a pele, por exemplo, tem que fazer rádio, ela já vai fazendo concomitantemente a rádio, se ela precisa fazer uma químio, a gente já faz tudo ao mesmo tempo, para daqui 6 meses, 1 ano, com um tratamento definitivo, eu trocar por esse outro tipo de material. Agora, quando que há uma troca desse expansor para
uma prótese. Ele é intermediário. Quando que ela é realizada? Depois que a paciente concluiu a radioterapia, uma coisa que acontece na radioterapia são o quê? Os tecidos eles endurecem e eles retraem. Tá? Então, isso é um tempo depois da radioterapia. A gente espera mais ou menos uns 6 meses passado a radioterapia, que é o tempo dessa alteração que a gente vai ter na pele, para aí a gente ter uma ideia definitiva da necessidade dessa paciente, aí a gente troca o expansor pela prótese. Bom, o senhor falou da auréola, não é isso? Ela também é refeita nesse implante? Como que funciona nos casos que ela precisa ser retirada? A gente tem uma sequência cirúrgica. A primeira, tirou o tumor e fez a reconstrução. A segunda cirurgia, caso seja necessário, a gente chama de simetrizar. Por exemplo, eu tive câncer na mama direita. Então, ela tirou a mama direita e reconstruiu a mama direita. Mas, às vezes, não está simétrico as duas mamas. Então, a cirurgia de simetrização é o quê? A outra mama, a gente aproxima as duas mamas. Você faz uma plástica na outra mama ou faz uma plástica nessa para deixá-las parecidas. Por fim, a gente faz uma terceira cirurgia, que é a reconstrução da areola. Então, a gente faz a papila e, normalmente, a areola mesmo é pigmentada, é uma tatuagem. É uma tatuagem? Uma tatuagem. Você acaba fazendo uma tatuagem naquela pele que ela se parece muito, né, com a areola, porque é igual uma maquiagem. Então, você consegue pegar uma tonalidade muito próxima da outra areola, na mesma altura semelhante, e faz essa reconstrução. Agora, o senhor trouxe também aqui vários tipos de próteses, não é isso? Quais são as indicadas para esse tipo de caso, por exemplo, de câncer de mama? Existe algum tipo, em primeiro lugar, né? Então, sim. A gente, normalmente, assim, as pacientes, quando elas perdem a mama inteira, a gente costuma utilizar uma prótese que seja uma mama mais anatômica, ou seja, mais natural. Entendi. Que seria mais esse modelo. Porque a mama, naturalmente, ela tem uma certa queda e o volume maior aqui nessa região da areola. Então, é uma mama mais normal, mais natural, que é o que vai estar mais próximo da mama que ela tem do outro lado. Já se você for fazer uma plástica nas duas mamas, aí você pode tanto utilizar esse modelo anatômico como o modelo redondo. Aí depende um pouco mais do gosto da paciente, da discussão que a gente vai ter. Vamos supor, se a pessoa, ela, por acaso, tenha feito já uma plástica e tenha próteses. E que é no comum. caso, que é comum, não é? E no caso, por exemplo, se ela precisar trocar a prótese, ela precisa necessariamente trocar as duas ou não? Não. Pode ser feito o tratamento. Se for uma prótese recente, não. Se já tiver uma prótese com 10, 15 anos, algum sinal de alguma complicação, você aproveita e já troca as duas. Mas se a prótese da mama saudável não tiver nenhum problema, você pode só operar outra. Agora, tem diferença entre os materiais que são utilizados ou não? Sim, você tem algumas... O revestimento da prótese pode ser um pouco diferente. Por exemplo, essa daqui é uma... Estou vendo que ela é mais brilhosa, inclusive, né? Esse é um tecido que a gente chama de texturizada. E esse aqui é um revestimento de poliuretano. Tá? Isso tem a ver com a aderência da prótese, ou seja, o quanto que essa prótese vai grudar nos tecidos, e com um fator que é o fator de contratura. O que é a contratura? O pessoal às vezes chama de rejeição, mas é quando a prótese endurece, que é a cápsula ao redor da prótese aperta a prótese. Então, existem tecnologias na superfície da prótese para evitar esse tipo de efeito. Ela é mais pegajosa, né? Essa daqui gruda mais, essa daí gruda um pouquinho mais. A gente também tem os implantes lisos, né? Então, a pele ela vai aderir a essa prótese? O ideal é que ela fique... porque o ideal é que essa prótese mantenha uma posição fixa. Porque imagina se essa prótese rodar. A mama vai ficar numa posição disforme. Então, a ideia desse tipo de revestimento, desse tipo de tecido, é que ele fique fixo aos tecidos e depois ele não mexa. A prótese pode atrapalhar, por exemplo, o diagnóstico de um nódulo ou de um novo nódulo, caso apareça novamente nesse caso de alguém que fez esse tipo de operação? Então, teoricamente, ela pode dificultar um pouco. Mas, na realidade, hoje em dia, os radiologistas, eles já têm uma certa experiência muito grande com mamas e com prótese. Entendi. Então, eles já estão assim, eles já sabem quais técnicas utilizar, às vezes que deslocamento da prótese na hora de uma mamografia, ou ultrassonografista já consegue identificar bem alguma lesão com a prótese. E na dúvida, a gente sempre tem a opção dessa paciente fazer uma ressonância. Então não fica nenhuma área, na realidade, na mama descoberta que a gente não consiga fazer o diagnóstico. Então, com certeza, atrapalhar essa paciente ou aumentar a chance dela ter um tumor ou não diagnosticar um câncer, não, isso aí hoje em dia não. Vocês têm algum tipo de pesquisa que informa, por exemplo,
quantas pessoas que já fizeram esse tipo de tratamento, colocaram próteses e depois tiveram que voltar por conta do câncer que tenha voltado? Não existe esses números. Não, mas assim, isso está muito mais associado, a recidiva do câncer está muito mais associado com o tipo de câncer que ela teve. Ah, entendi. Então, se é um câncer, você tem 21 tipos de câncer de mama, né? Você tem alguns que são mais fáceis o tratamento, vamos dizer assim, mais difícil uma recidiva, você tem alguns que são mais difíceis. Eu vou refazer minha pergunta. No caso de complicações, a respeito dessa reconstrução mamária, caso haja complicações, como que é lidado com a paciente com relação a isso? As complicações que você pode ter não são relativas normalmente ao recidiva do câncer, mas ao material em si. Esse material ele pode ficar palpável, ele pode deslocar, ele pode endurecer, pode infeccionar. São complicações comuns a qualquer cirurgia, não necessariamente a cirurgia de mama. Mas não é uma coisa que esconda uma recidiva ou dificulte esse tipo de tratamento, porque saiu a mama inteira, essa mama foi para um patologista, então a gente já tem um diagnóstico bem efetivo dessa mama, né, do que se sobrou algum tecido ou não. Então, quando a pessoa colocar uma prótese definitiva, ela já não pode fazer mais quimio ou radioterapia, ou pode fazer? Não, ela assim pode, mas também? normalmente ela já fez, pode fazer, sem problema nenhum. Alguns casos, inclusive, a gente põe a prótese definitiva e ela faz quimio e rádio. Existem alguns protocolos de já colocar a prótese direto, mas ele não interrompe. Entendi. Normalmente, por isso que você está me perguntando uma recidiva, se ela tiver, não é na mama, ou é nos gânglios, ou é uma metástase à distância, porque já é uma doença mais avançada. Entendi. Então, normalmente não vai reincidir naquela mesma... Não é na mama, ou é na outra mama, ou é uma doença nova. Olha, doutor Marcelo, queria agradecer muito, acho que a nossa entrevista, para você que está em casa, nessa noite, com tanta explicação. Se você está sentindo algum carocinho, né, doutor, vá procurar, né, o seu médico, ou faça um exame, né, uma mamografia, algo similar, para que você possa verificar se de repente não é um câncer e que você não esteja pegando ele no começo, não é? Então, o mais importante é isso que você falou, fazer primeiro o exame preventivo. Qual que é o exame mais importante? É a mamografia. Tem umas pacientes que têm receio, que têm medo, mas é o exame que detecta o câncer mais cedo. Mais cedo. E o câncer detectado precoce é mais de 95% de chance de cura. Entendi. Então, vamos estimular as pacientes a fazer realmente a mamografia, que é o melhor exame, e na dúvida procurar fazer uma biópsia, continuar o seu tratamento. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua presença nessa noite, viu? Obrigado, muito obrigado. Parabéns pelo programa mais uma vez. Obrigado.